Nação, ficamos no empate no Maracanã e eu gostaria que você já escrevesse nos comentários a sua análise desse empate no Flamengo. O Flamengo não conseguiu vencer o Cruzeiro no Maracanã e, meu amigo, vamos ver agora como vai ser a sequência do Flamengo. Esse fim de mês aqui tá complicado, né? Empatamos com o Nublense, agora empata com o Cruzeiro no Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você escrevesse a sua opinião nos comentários. Nós vamos pro vídeo de hoje. Vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre esse empate do Flamengo. E eu gostaria que, como eu falei para vocês, que você escrevesse nos comentários a sua opinião, deixasse aí a sua análise. Vamos pro vídeo de hoje, créditos, vou deixar o canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para mais um vídeo. Acho que o Flamengo tem que comemorar o empate? Eu acho que o empate ficou pelo geral, pelo segundo tempo principalmente, melhor pro Flamengo do que pro Cruzeiro no Maracanã. Vamos com o Breler, já que é um retorno também, né? Botar o cara pra trabalhar. Depois de 70 dias, rodando o mundo por aí, né, Calçade? Vamos colocar o Breler. Mochilão, o cara passou pelos 5 continentes de férias. Nossa, impressionante. Rodou o mundo. A volta do mundo, ao mundo em 70 dias. Passei em Londres, em sua homenagem. Que você adora, né? Sem querer. Ai. Errou e caiu lá, sem querer. Coisa, hein? Você acha que o Flamengo tem que agradecer esse empate? Porque eu tô ouvindo isso muito do Corinthians, né? Empata, que bom. O empatezinho já foi ótimo. Você acha que o empate com o Cruzeiro no Maracanã hoje caiu no colo do Flamengo? Bom, pelas circunstâncias do jogo, o empate caiu do céu para o Flamengo. Porque ali no segundo tempo se desenhou uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, mereceu vencer o jogo. Consegue, de certa forma, equilibrar no primeiro tempo com o Flamengo. Não foi um jogo em que o Flamengo teve uma superioridade, amassou, pressionou a ponto de merecer uma vitória. E no segundo tempo, pelo modo como o Pepa conseguiu mexer no time, o Cruzeiro criou muitas situações para vencer. O Conte mexeu melhor que o Sampaoli. Não, então... ponto. E ali o Sampaoli com um banco até com mais opções de variação. Esse é um nem ponto. Tanto de qualidade, porque o Flamengo tem desfalques pesados, como a Arrascaeta, mas ainda assim, em termos de variação, ele tinha mais opções. Mas o Pepa foi mais cirúrgico, porque ele coloca o Stênio, um jogador que foi mais efetivo que o Wesley, e não só por característica, mas ele mantém a pegada do time. O time continuou numa boa rotação, enquanto o Flamengo caiu demais. E aí o Cruzeiro termina o segundo tempo com quase o dobro de finalizações do Flamengo, 11 para o Cruzeiro e 6 para o Flamengo, que só acertou uma bola no gol, muito pouco para um time que joga em casa, e foi completamente apático. Essa apatia do Flamengo, que de certa forma é contagiante. O torcedor no Maracanã, por volta dos 30 do segundo tempo, a torcida do Cruzeiro em minoria, calando o Maracanã, porque o torcedor, de certa forma, não enxergava em campo uma equipe vibrante, uma equipe com capacidade de reação. O Flamengo murchou completamente. E eu vejo que não é só uma apatia dos jogadores que não querem jogar, do técnico que mexeu mal, mas sim de um time que não responde fisicamente. O Cruzeiro, hoje, no segundo tempo, teve uma imposição tática, é um time hoje mais ajustado que o Flamengo, mas sobretudo uma imposição física. E isso endossa muito do que o Sampaoli tem falado. O Flamengo tem problemas físicos. E não é só problema de lesão, que perde o Léo Pereira de novo, precisa colocar o Davi Luiz que teve seu contrato renovado hoje pela cláusula automática, né? Completou 45 minutos. O cara que fez o contrato é bom. Contrato renovado, muitos torcedores podem chiar. O cara que fez o contrato deveria ser mais questionado do que o próprio Davi Luiz. Só isso. Mas tá assinado, o jogador renovou, precisou entrar em campo. Não, é culpa do Davi, é bom que se diga. É isso, é culpa dele. Tô falando, culpa de quem fez. Agora, em termos físicos, é um Flamengo que sofre sim, isso precisa ser admitido por todos. Não é para colocar na conta do jogador de que não quer jogar, de que falta raça, mas de assumir que o Flamengo precisa evoluir nesse aspecto. Porque sem o físico, o Sampaoli, que tem essa característica de ser um técnico intenso, de buscar algo que o Pepa conseguiu no jogo, que foi uma linearidade de intensidade, isso daí, de certa forma, vai minar o trabalho do Sampaoli, assim como minou de outros técnicos. O Flamengo, como não consegue ter uma boa preparação física desde o início da temporada, não consegue manter jogadores inteiros, tem uma sequência de desfalques, e quando o técnico começa a enxergar o horizonte, perde mais gente, fica muito complicada a vida do treinador. Então hoje foi resultado, a atuação, principalmente no segundo tempo, de um time
que não responde fisicamente e, de certa forma, isso vai respingar no aspecto tático e técnico. Sabe o que é impressionante? A gente olhando esse retrospecto aqui do Flamengo, Pedro, parece que o Flamengo, ele joga quando ele quer. Isso pode dar a entender que os caras, né, não jogam, não estão a fim de jogar, não é bem isso, mas quando o Flamengo enfrentou o Fluminense, era coisa de tomou 4-1 na final do Campeonato Carioca e tal, etc. Aquela mobilização e tudo. Jogou o melhor jogo sob o comando do São Paulo e talvez sob o comando até do Vitor Pereira. Talvez o melhor jogo do Flamengo nesse ano. Talvez isso. Quando o Flamengo perdeu pro Maringá, 2-0, aí, não, pelo amor de Deus, não podemos passar essa vergonha, a gente tem que dar uma resposta e tal, etc. e tal. Aí foi lá, fez 8 no Maringá. E hoje, um jogo absolutamente apático, um jogo assim, em alguns momentos, sangrando os olhos do torcedor do Flamengo. E aí, quando o Cruzeiro começa a ficar mais perigoso, começa a estocar, criar chances e tal, etc., lá pro final do jogo, aí o Flamengo, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. E aí, quando o Flamengo chuta mais a gol, quando o Flamengo é mais incisivo, só que aí tinha o quê? 10 minutos? 5 minutos? Acabou o jogo. Então, assim, são espaços, são momentos, são necessidades. Será que não dá para ser um pouquinho mais linear? Ninguém está imaginando que o time seja brilhante, incrível, com um aspecto físico pesando tanto. Mas não dá para ser melhor já não, Pedro? Tudo bem, William? Abraço a você, Calçade, Breler de volta, ao querido Rafael Prates, de aniversário ontem. Eu só acho uma coisinha diferente. Eu não acho que o Flamengo escolhe quando quer jogar. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar. Eu acho que é diferente. Flamengo por mérito do adversário ou por demérito do Flamengo? Um trabalho que ainda está num estágio muito inicial, você tem pouco tempo para treinar, e quando eu falo não consegue jogar, você olha para o Cruzeiro do início do jogo, acho que o Cruzeiro até superestimou demais o Flamengo na primeira etapa, respeitou demais depois do primeiro gol. É natural essa linha de 5 no Maracanã talvez, tanto que na volta do intervalo, o próprio Wesley, que é quem dá esse balanço dele de 5, Pepa pega e solta ele para fazer o terceiro atacante. O Cruzeiro fala, opa, dá para espetar esse time aí. O Cruzeiro espeta bastante. Você olha para o Cruzeiro, que era um debate que a gente tinha ontem do pré-jogo, você sabe que o Cruzeiro sabe como ataca. Quando ele resolve se propor, aí é o jogo. Se olha para o Flamengo, eu não acho que é que ele escolhe quando joga. Ele até quer jogar mais, mas ele não consegue. O Flamengo do primeiro tempo, ele tem uma mudança de comportamento em relação ao último jogo, que aí sim eu acho muito apático. O Flamengo até tenta pressionar. O Flamengo pressiona, chega, tenta causar alguma dificuldade. Quando tem a bola, o gol do Wesley, para mim, ele é um ponto fora da curva no primeiro tempo, porque é um gol que começa na esquerda, balança rápido para a direita, como o Cruzeiro tinha feito no gol dele, balança para a esquerda, tem a construção aproximada, né? Muito bonita do gol. Aí balança, aí o Wesley ganha, um raro lance que o Flamengo vence uma disputa de 1 contra 1. Aí o Wesley ganha, vai ao fundo, que é uma característica dele, cruza, o Gabriel atrai a marcação, não consegue pegar ali, o Ayrton Lucas fechando. É um lance isolado, porque o Flamengo com criação, o Flamengo diante de uma linha de 5 do Cruzeiro, muito bem blocado, uma linha de 5, quase que uma segunda linha de 5, ali às vezes de 4, o Flamengo tem muita dificuldade, então dificuldade para criar no segundo tempo, e aí o Cruzeiro mexe para vencer, inclusive. Isso é muito interessante do Pepa, dentro do Maracanã o Cruzeiro mexe para vencer, depois até dar uma recuada, se não me engano, a entrada do Alisson ali, e aí você fala, mas o Flamengo teve chance no final do jogo, teve chance muito mais pela trocação que foi o Cruzeiro se lançando, e o Flamengo aproveitando espaço do que exatamente botou a bola no chão e se organizou. Então acho que o que fica do jogo de hoje acho que o empate está de bom tamanho, porque o Cruzeiro poderia ter vencido, o Flamengo também poderia ter vencido, mas ficou de bom tamanho, mais um jogo onde você nota uma dificuldade do Flamengo em criar. E aí eu paro para ver o que vem pela frente, vem a Copa do Brasil. Foi uma grande exibição do Flamengo contra o Fluminense, mas quanto é que foi o jogo? 0-0. Você precisa criar nesse próximo. E aí você vai ter dificuldade porque talvez você não tenha a bola como você acha que você tem em outros jogos. Então é um pouco preocupante por isso. Se você para pensar numa 8ª rodada, o Flamengo em tese, em casa, eu tenho a bola, eu crio, eu dito. Não está acontecendo mais isso. O Flamengo tem dificuldade para jogar, o Flamengo tem dificuldade para criar, não tem mecanismos tão claros, a bola roda de um lado, roda para o outro. O São Paulo tenta mexer para vencer, talvez acho que demorou um pouquinho no Vitor Hugo, mas tenta colocar o Cebolinha para abrir o campo, porque tinha dificuldade, e não consegue. O Flamengo tem dificuldade para criar. Quando cria, é algo de um lance que o Wesley venceu num contra 1, que não estava sendo comum, tenta bastante menino. Uma escapada ali depois de segundo tempo, que o Cruzeiro também acabou se lançando. Não é que tem um jogo muito bem condicionado para a criação. Isso eu acho que preocupa, mais do que o resultado. Porque se sai um gol ali no final, 2-1, opa, o Flamengo venceu. Mas foi um jogo com problema de criação. Acho que esse tem sido um ponto sensível de um São Paulo que, em tese, costuma pressionar, ter intensidade, ter a bola e criar. O time de São Paulo é isso. E não está criando. Não está criando. O Fabrício Bruno parece que desabafou na saída, hein? Ah, é? A gente tem até em aspas aí do Fabrício Bruno.
A gente não pode jogar aquele Fla-Flu e fazer esses 3 jogos de M. Desabafo justo. Tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois caiu. É pedir pelo que deixa de comer para ver. E realmente abre mão de algumas coisas para ver o jogo. Porque o ingresso não tá barato. O ingresso não tá barato. O cara vai e leva o filho, né? Às vezes não vai sozinho. Tem todo um deslocamento. E às vezes fazem algum sacrifício para ver o time. O cara abre mão de muita coisa para ver o time. Não abre mão para umas, mas para ver o time ele abre mão. Então, realmente, o cara que está abrindo mão de alguma coisa para ver o jogo do Flamengo, olha, tá na hora de desistir, ou o Flamengo realmente precisa mudar. Agora, como mudar, Calçade? Aí eu te pergunto, Arrascaeta e Everton Ribeiro são as ausências que estão fazendo a diferença nisso que o Pedro analisou? Tudo bem, Calçade? Olá, William, companheiros, olá para você que nos assiste. Sim, claro que você está falando principalmente do Arrascaeta, um cara que faz muita falta. Sim. Mas, sim, olhar para o Flamengo sem o Arrascaeta e definir que o problema é a ausência, não é esse o caminho. O que a gente viu foi um confronto de um time estruturado, que é o Cruzeiro, contra uma equipe que busca uma estrutura de jogo que não existe, que é o Flamengo. O Flamengo, aliás, essa é uma estrutura que está faltando há muito tempo, mas no passado recente o Flamengo tinha o foco exclusivamente no individual. O individual resolvia muito, durante muito tempo. Agora isso não está ocorrendo mais. Por que não está ocorrendo mais? Por questões relativas ao elenco do Flamengo e também ao resto do campeonato, que tem 19 adversários. E os campeonatos não são iguais. Todo ano o campeonato muda. Mesmo uma equipe permanecendo igual, você pega o Palmeiras. Qual é o time mais que carrega de um ano para o outro a mesma estrutura, que vem fazendo isso no futebol brasileiro desde 2020? O Palmeiras. Mas o Palmeiras encontra campeonatos diferentes e que ele tem que se adaptar a esse campeonato. Joga o futebol dele em campeonatos diferentes, porque eles são compostos de 20 equipes nesses campeonatos, não tem um único time. E você não joga sozinho, você enfrenta adversários. E o Flamengo vinha com sua questão individual, levando vantagem sobre todos os adversários, a maioria. Porém, começou esse ano com jogos mais difíceis, encontrando muros e batendo de frente. Bateu no muro, bateu, e agora você não vai para o individual. Eu diria para jogos que pede uma estrutura diferente. Você tem um time organizado, um time que também trocou de treinador recentemente, veio o Pepa, saiu o Pessolano, que foi lá para o Valladolid. O trabalho do Pepa, parece que ele já estava lá há um tempão, porque ele pega... Impressionante a diferença dos dois trabalhos. Mas ele vem dirigir um trabalho que vinha dando certo, que teve ali uma queda de rendimento, que era do Pessolano, mas não é que ele jogou tudo aquilo que ele encontrou no Cruzeiro fora e recomeçou. Até porque ele não é louco de fazer isso. Ele viu que funcionava e colocou a equipe para jogar. E você vê um time assim, muito focado nos princípios, um time assim, muito atento, né? A hora que tem que fechar espaço, fecha, a hora que tem que encurtar a linha de 4 encurta, sai para caçar. Quer dizer, ele tenta fazer o máximo com o time que tem. E o Flamengo está fazendo muito pouco com os nomes que tem. Tem nomes, você começa o jogo com meio de campo, Pulgar, Thiago Maia, Gerson, você tem Gabigol, Pedro. Não dá para... Mas cada vez mais isso está ficando na teoria, né, Calçade? Então, cada vez mais a gente está olhando os nomes e a gente não está vendo esses nomes em campo. Eu não gosto de muito dividir o físico, técnico, tático, psicológico, porque o jogo, ele não separa. Você pode ter um time bem taticamente, fisicamente, tecnicamente. Se a cabeça estiver ruim, acontecer algum problema lá, está ruim. Ou de algum jogador, ou de dentro do grupo. Às vezes tem as tretas. Todos os outros 3 fatores não vão funcionar, porque a cabeça está ruim. Aí você tem um time que fisicamente está péssimo, mas ele tecnicamente é muito bom, taticamente é uma equipe bem estruturada, a cabeça está boa, mas o físico não responde. Primeiro que vai interferir no psicológico, porque você sabe que você não aguenta 90 minutos. Então, não dá para separar um fator, falar assim, hoje vamos esquecer o físico, porque não, o físico faz parte, está tudo junto. O jogo, ele une. Por isso que os treinamentos hoje são treinamentos diferentes do passado. No passado, você treinava tudo separadinho. E o jogo reunia. Hoje você faz o treino reunindo todos esses fatores que formam o rendimento para poder encontrar no jogo.
Aí, quando é que o São Paulo faz isso? Não teve isso. Não teve isso. Aliás, na era São Paulo só tiveram 2 dias de folga. Exato. Aí a gente vai buscar as exceções. Mas fulano fez. Vamos pegar o Dorival no São Paulo? O Dorival deu... Em uma semana deu um treino aqui. De sábado passado até hoje, que joga com o Goiás, ele deu um treino. Foi ontem. E foi um treino que não dá para exigir nada. Põe dentro de campo, acorda aqueles coitados que estão dormindo, porque foram jogar, né, viajaram, chegaram 3 da manhã da quinta-feira. Então você vai falar, tá vendo, Dorival? Dorival dá certo. O Pepa dá certo. Esse aqui dá errado, porque o trabalho dele é ruim. Cada trabalho é um trabalho diferente do outro. Na ideia do Sampaoli, de jogo, ele treina com a intensidade do jogo. Só que os teus treinamentos não te permitem treinar com a intensidade do jogo, senão você não joga. Você não tem tempo de recuperar do treino para o jogo. Então, assim, vai demorar, cara. Vai demorar. O demorar pode custar caro, hein? O demorar pode custar quinta-feira. Mas se começarem também a trocar de treinador o tempo todo... Não dá para trocar. Vai passar a temporada toda. Ou a diretoria entende que é preciso suportar um momento ruim, explicar para o torcedor, ter o pior... A diretoria do Flamengo explica isso? Esse é o pior problema do futebol brasileiro, é a comunicação. Você não se comunica. Porque é o seguinte, se você vende o tempo todo, que você é o maior... ou melhor, o torcedor fala assim, perfeito. Comprei a ideia. Tem mais dinheiro? Tenho. Tem os melhores jogadores? Tenho. Na teoria está tudo certo. Aqui o rendimento é imediato. Mas, cara, isso aí é futebol, isso aí não é essa ciência exata que eles vendem. Aí você fala pro Real Madrid que ele tem que esperar, que a hora dele vai chegar. E saiu de onde isso? De um diretor. O Flamengo ouve isso em todo lugar. Toda vez que vai jogar visitante, ouve isso. Exatamente. Você ouve, os estádios adoram cantar. Então, não é um problema, é o problema do Sampaoli, é o problema da diretoria, é o problema de alguns jogadores que o tempo está passando. Ele é enorme para resolver. E vamos ver se a data FIFA ajuda, né? Mas também se a data FIFA levar um monte de jogador do Flamengo... E pensar que esse poderia ser um início de uma sequência para arrancar, porque o Flamengo faz 5 jogos consecutivos em casa. Então, depois tem Fla-Flu, Vasco, clássico também no Maracanã, pega o Racing e o Grêmio. Então, esses jogos, e olhando até em termos de viabilidade, o Flamengo poderia olhar com carinho para essa sequência para ser um divisor de águas no trabalho do Sampaoli, e já começa com essa interrogação gigantesca. Será que esse time é capaz de se recuperar fisicamente, animicamente? Jogadores no aspecto técnico. O Gerson hoje, mais uma atuação muito, muito abaixo do que a gente espera e está acostumado a ver do Gerson, até nessa sequência que voltou a jogar hora bem pelo meio, hora um pouco pela esquerda também, né, Breler? A gente viu o Gerson bem com o São Paulo e na França, principalmente, muito adiantado. E eu vi ele bem aqui no atacante, né? Como esse Flamengo até agora, ele não se assemelha a nenhum time que nós vimos do Sampaoli nos trabalhos anteriores, é um time de muito toque lateral, time às vezes até um pouco mais lento, toque para trás. O Gerson também foi colocado pelo São Paulo mais atrás, né? Talvez pela ausência do Everton Ribeiro, do Arrascaeta principalmente, mas também é o Gerson mais armador do que o Gerson segundo atacante, com liberdade, como ele foi na França com o São Paulo, quando começou a fazer um monte de gol, participar de lance de gol. Também é um exemplo, né, do que é até agora o Flamengo do São Paulo. E tem uma outra situação que, claro, que foge do controle do São Paulo, algumas contusões que acontecem. E hoje o Léo Pereira sai machucado no primeiro tempo. O São Paulo não iria mexer ali, teve de fazer uma parada para mexer. Agora, o São Paulo hoje de novo, termina com o lateral direito sem nenhuma condição para jogar, que é o Wesley, não poderia mais mexer. E nas paradas ele não troca, ele não faz as 5 paradas. Então, assim, é um pensamento simples. Faz 3 paradas e não faz as 5 substituições. Tá desgastado, porque ele não usa os 5, né? Ele não usou. Ele teve uma parada forçada que ele trocou um zagueiro pelo outro. Aí a segunda parada, a opção dele, ele coloca, sai entra que é o Cebolinha. E na terceira sai o Thiago Maia e entra o Vitor Hugo. Ele não pode mais mexer. Ponto. Ele só usou assim quando ele fez por intervalo. Se no intervalo, E aí, durante os jogos ele não consegue. Ele não tem. Dificilmente ele coloca 3 de uma vez, 2 de uma vez. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer agora, porque tá complicado. E a torcida já perdeu a paciência. Hoje, após o empate do Flamengo no Maracanã, a torcida já fez os seus protestos, já começou críticas, né, referente a alguns jogadores e à direção do Flamengo, porque o Flamengo não pode continuar assim, empatar no Maracanã com o Cruzeiro, não tem como. Tem que vencer a partida, não diminuindo o Cruzeiro, que jogou bem a partida.
Mas o Flamengo não pode continuar jogando assim. Senão, meu amigo, é temporada perdida. O Flamengo precisa mudar de uma vez por todas essa situação e da forma que está jogando. Deixa o like, escreva nos comentários a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.